O Senhor Jesus disse: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Portanto, nossos olhos nesse dia de hoje da morte de Jesus se eleva até a cruz, onde ele estará suspenso por mais de 3 horas, a derramar todo o seu sóbrio sangue para nos salvar da morte e do poder de Satanás. O Calvário, bem aqui perto onde estou, lugar da morte dos malditos e desgraçados, dos marginais e dos bandidos e dos ladrões, na época do Senhor Jesus, se torna hoje, pela presença do Senhor, o Filho de Deus, um novo paraíso. O novo Adão, a nova Eva, a árvore da vida, estão presentes nesse dia da morte do Filho de Deus. Está presente também a serpente, que rondava o corpo de Jesus, agonizando. Nosso olhar deve ser profundo e cheio do Espírito Santo, para entrarmos na ciência do Senhor nesse dia, que a sua esposa nos entrega em seus mistérios litúrgicos e místicos a morte do seu esposo no altar da cruz. Vinde, adoremos, nos convida a esposa do Cordeiro nesse dia. Entremos então no paraíso do Calvário e contemplamos o novo Adão, Jesus, totalmente despojado de suas vestes, em sua nudez, na árvore da vida. O Senhor Jesus está em sua nudez humilhada e se entrega a cada hora para morrer a hora e quando deseja seu coração. Jesus morre a hora que Ele quer. Jesus tem toda a sua paixão em suas mãos. Ele é o Senhor da sua paixão e será o único verdadeiramente a sofrer e enfrentar a morte e Satanás com seus demônios. Não há dúvida que o inimigo que está enfrentando a morte, não há dúvida que o inimigo, a morte que ele está enfrentando é terrível. Ela possui todo o veneno da serpente do jardim do Éden. A morte é violenta e não tem remédio neste mundo para enfrentá-la. A morte é o âmago de Lúcifer. E o Senhor Jesus sabe disto. Por esta razão, enfrentará e vencerá a morte com a sua morte santa e inocente, por amor e para a glória do Pai e a nós. Jesus, de fato, é o único a verdadeiramente enfrentar a morte.
Ninguém mais vai passar por ela. Os que pertencem ao Senhor apenas dormirão um sono leve da morte e estarão com o Senhor Jesus. É belo isso. Mas com o Senhor Jesus não foi assim. Jesus enfrentou a morte durante toda a sua paixão. Não podemos imaginar o que sofreu o Senhor Jesus nessa sua agonia, luta contra a morte. Somente na cruz do Calvário foram mais de 3 horas. Somente uma morte santa, na entrega total de sua humildade, da sua humanidade, poderia nos libertar da morte no altar da cruz. A morte do Filho de Deus, ou seja, a morte do nosso Deus na cruz, é a única morte digna de adoração. Repito, a morte do Filho de Deus, ou seja, a morte do nosso Deus na cruz, é a única morte digna de adoração. O que era veneno mortífero da serpente em Satanás? A morte, que era veneno mortífero na serpente em Satanás, tornou-se no corpo e no sangue do Senhor Jesus a nossa vitória. Um culto de adoração e salvação. A morte do Senhor Jesus por causa dele é digna de nossa adoração. Durante a Santa Missa, a esposa nos faz dizer: anunciamos a vossa morte. Anunciamos que a morte do Senhor é digna de nossa adoração, de nosso louvor, porque ela é a vitória sobre a morte de Satanás. A morte do Senhor Jesus é digna do nosso louvor e adoração, porque Deus morre em Cristo Jesus. O que era impossível a Satanás aconteceu. Deus morreu no altar da cruz. O Senhor Jesus hoje na cruz está nu. Mas o seu corpo, entregue, está revestido com as mais belas vestes sacerdotais. A sua nudez é a mais bela veste sacerdotal. Ele é o único e eterno sacerdote, segundo o coração do Pai, a ordem do rei Melquisedeque. Seu coração aberto pela lança é a fonte que inebria a igreja com seus dons, com seu santo e sóbrio sangue. Repito, sua nudez na cruz são suas mais belas vestes sacerdotais. Do seu coração aberto jorram seu sangue consagrado pelos sacerdotes para alimentar a sua esposa. Para ter os seus filhos e filhas a bebida de imortalidade. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue entregue por vós. Hoje a esposa do Cordeiro não celebra a morte e a ressurreição do Senhor.
Hoje, a esposa do Cordeiro, celebra a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Ela silencia para adorar a morte do seu Senhor. Mas enquanto a esposa descansa em seu altar, porque hoje ela não celebra a Santa Missa. Ela silencia. Mas enquanto a esposa descansa em seu altar para adorar a morte, ou seja, a vida entregue do seu esposo, o sangue que jorra do coração aberto do esposo reenpe os odres da igreja com o sangue do Cordeiro. Os odres da igreja se enchem do sangue do Senhor. Se enchem, se enchem, se enchem. Para que em cada missa o sacerdote possa dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue que será entregue por vós. Meditem sobre isso. O coração aberto do Senhor Jesus enche os odres da igreja com seu sangue, e em toda a face da terra, para ser consagrado do nascer ao pôr do sol, como disse o profeta Malaquias. Hoje, dia que celebramos sua morte na cruz, o Espírito Santo vai ungindo novamente as mãos de cada sacerdote, para que não cansem de levantar sem cessar o cálice da salvação. Eis o mistério da fé. Amadas ovelhas, hoje nosso coração se prostra diante do Senhor Jesus na cruz, para adorar a morte do Filho de Deus. Beijamos sua cruz, para render a ela a nossa gratidão, porque como canta a igreja, porque donde nasceu a morte na árvore do paraíso, com Adão e Eva, nasce hoje a vida pelo mesmo madeiro, para que fosse vencido pelo madeiro quem por ele nos tinha vencido, a bendita árvore da cruz. Filhos e filhas da igreja, hoje nossos olhares se voltam para o Senhor Jesus na cruz e silenciamos para dar a Ele nossa adoração e gratidão. Aos pés da cruz, a nova Eva, grande mãe de Deus, que sofre em seu coração por sua fidelidade ao Senhor Jesus, seu Filho. A Virgem, que nos assegura as maravilhas do céu, que não deixará que a serpente dos demônios nos engane com suas mentiras e retire dos nossos lábios a bebida celestial. A nova Eva, presente no paraíso do Calvário, terá em seus braços o vencedor da morte, o Senhor dos Senhores, o Santíssimo Sacramento do altar. A grande Mãe de Deus, tão bela, ao ver morrer o mais belo dos filhos dos homens, contempla o único verdadeiramente a passar pela morte e a vencê-la por todos nós. A única morte digna de adoração, digna de ter a mãe a seus pés.
Senhor Jesus, dai-me a força de poder te amar e te adorar. Pelos que te amam menos, pelos que não te adoram. Dai ao meu coração, Senhor, nesse dia da tua morte, ser duplamente fiel também pelos infiéis. Eu quero te seguir, Senhor, com a cruz, por aqueles que te lançam fora, que não querem te adorar. Eu quero, meu Senhor Jesus, quero com a minha inteligência, com a minha sabedoria, quero com o meu conselho, com a fortaleza, com o temor de Deus, com a minha piedade, com a minha adoração, ter um coração adorador, um coração de louvor, um coração apresentado a Ti em cada missa, um coração que corra para a missa, como a igreja hoje corre para o Calvário, para ter os seus odres cheios, repletos do teu sangue, que sai do teu coração aberto. Enche meu coração com teu sangue, Jesus. A cada Santa Missa eu quero ser fiel, Senhor, porque sem ti nada posso fazer, não posso viver. Por isso hoje, ao beijar a tua cruz, vou comungar teu corpo e teu sangue, para ser fiel, Senhor. A tua igreja está em mim, porque ela me dá o teu sangue consagrado. Bendito seja a tua Santa Cruz, a tua Virgem Maria. Senhor, e quando eu passar pela dor dentro de mim, ensina-me a te consagrar a minha dor, a ser fiel, Senhor Jesus. Me ajuda a ser fiel à tua esposa. Nesse dia, Senhor, te consagro o meu sim. Eu te adoro, Senhor Jesus, na tua cruz, ao lado da grande Mãe de Deus, do discípulo amado e de todos que circundam o Calvário. Lázaro, Marta, Maria, Zaqueu, o cego Bartimeu, e tantos e tantas. Dai-me essa graça, Senhor. Amém.